O que é real em Segredos de um Escândalo? Esse novo filme dirigido pelo Todd Haynes e protagonizado pela Natalie Portman e pela Julianne Moore. Eu vou comentar no vídeo de hoje, então fica o aviso de que vai ter spoilers do filme como um todo. O filme tem como título original May December, que é um termo em inglês utilizado para descrever relacionamentos entre duas pessoas que têm uma considerável diferença de idade, onde cada mês equivale a uma estação, que no caso May, que é maio, que seria ali em torno da primavera norte-americana, enquanto que December é dezembro, que seria o inverno norte-americano. Então a primavera seria a juventude e o inverno seria a terceira idade, a velhice. E isso tem total ligação tanto com a história do filme quanto com a história real. A inspiração para o filme veio de Mary Kay Letourneau e de Vili Fualaau, que foi um caso que veio à tona em 1997. Ela, uma professora de 35 anos, ele, um aluno de 13. Ela o conheceu anos antes, quando ela começou a dar aulas na escola ali, e eles foram desenvolvendo uma relação, foram ficando amigos, e ela praticamente praticou grooming com ele, que é aliciamento de menor, que ela foi dando atenção para ele, foi levando ele a museus, deu presente para ele, e em 1996 eles começaram a ter relações sexuais. A Mary Kay e o Vili tentaram manter esse relacionamento em segredo, mas foram pegos pela polícia em um estacionamento. E acabou não dando em nada. Imagine it was the reverse. Imagine, say, a male in his mid-30s had been found with a teenage girl in the car. Oh yeah, no, you go right to jail. And Mary was just allowed to drive off. It was just the opposite. It's Mary. We know her. We love her. The mom said it's okay for the boy to be there, so obviously there's not a crime. Pouco tempo depois, rumores começaram a circular de que uma professora estava se relacionando com um aluno e mais, que essa professora estava grávida. Steve Letourneau, que era marido da Mary Kay na época, com quem ele tinha 4 filhos, descobriu cartas de amor que a esposa tinha escrito para o Vili, mas não foi o Steve quem denunciou. Ele compartilhou isso com um parente e foi esse parente que fez a denúncia ao Serviço de Proteção à Criança. E a Mary Kay foi presa por estupro de menor e o rumor era verdade, ela estava já grávida de 6 meses do primeiro filho com o Vili. E ela se declarou culpada e foi condenada, mas foi oferecida uma pena de 6 meses com direito a condicional se ela seguisse algumas regras, como tomar medicamentos para transtorno bipolar, entrar num programa de tratamento para agressores sexuais e não ter contato com o Vili. I give you my word that it will not happen again. Please. Assim que ela saiu da prisão em 1998, a Mary Kay parou de tomar medicamento, não aceitava ajuda de terapeuta e voltou a se encontrar com o Vili, sendo presa novamente e tendo que cumprir os 7 anos restantes da condenação inicial. Só que no caso ela já estava grávida do segundo filho do Vili, que não tinha completado nem 15 anos ainda. E eles se casaram quando ela saiu da prisão em 2004. O Vili na época tinha 21 anos. O filme, por sua vez, se passa após todo esse escândalo, onde a gente tem a mulher aqui chamada de Grace morando junto com seu marido Joe e com seus 2 filhos mais novos que estão prestes a se formar no colégio. A Elizabeth é uma atriz que vai interpretar a Grace num filme sobre essa história e ela vai até a casa da Grace para conhecê-la e estudá-la e no processo ver se encontra alguns segredos. O roteiro ele é muito mais inspirado na história real do que qualquer outra coisa, porque ele meio que parte desse ponto para contar uma história própria com as suas próprias diferenças. Tanto nessa questão que eu trago de essa história que se passa depois de todo esse período, que eu já chego lá, mas tem umas diferenças do tipo, no caso do filme, ela era uma pessoa que trabalhava num pet shop e o Joe foi contratado como um auxiliar e não tem nada dessa questão de professora com aluno. Uma outra diferença, por assim colocar, é que no filme, o George, que é filho do primeiro casamento da Grace, dá a entender para Elizabeth, num determinado momento do filme, que a mãe sofreu abuso dos irmãos mais velhos. Na história real, por sua vez, o pai da Mary Kay, que era o John Schmitz, ele era um político que dava aulas e ele se envolveu num escândalo sexual com uma aluna. Ele tinha 50 anos, a aluna tinha 40. E essa foi uma relação que durou anos e rendeu 2 filhos. Então temos a polêmica relacionada ao filme Segredos de um Escândalo e as comparações com a história real. Isso inclusive foi questionado na premiere do filme. Sammy Burt comentou que a história real era um ponto de partida
por o que eles queriam contar, que não eram os mesmos detalhes. Levando esse apontamento em questão, a gente tem uma cena do filme em que o Joe vai confrontar a Grace sobre o que aconteceu no passado e ela só fica falando, mas quem estava no comando? Who's the charge? Quem era o chefe? Who's the boss? I was 13 years old. Don't give me that. But I was. I don't care how old you were. Who was in charge? What? Who was the boss? E se você assistiu uma entrevista que a Mary Kay e o Billy deram anos atrás, tem exatamente a mesma coisa. No, but I don't need to know him in this discussion. He's the child. Who was I'm the talking boss? about you. Who was the boss? Who was the boss? Mary, even as you're hearing this now, come on, he was 13. Doesn't matter. It absolutely matters. O Billy, inclusive, disse ao The Hollywood Reporter que se sentiu ofendido com o projeto e que ele não foi consultado por ninguém, nem pelo roteirista, nem pelo diretor, nem pelo ator, o Charles Melton, que interpreta uma versão da história dele dentro do filme. O diretor Todd Haynes, por sua vez, disse que Segredos de um Escândalo é mais do que a história real que o inspirou, que o grande foco do filme era sobre a cultura midiática dos anos 1990. Na época, a Mary Kay tomou a narrativa da história para si, então ela aparecia nas revistas, ela apareceu na capa da People, ela conversou com a Oprah por telefone e disse que o Billy era o amor da vida dela, e todo esse show midiático que aconteceu, dos tabloides em cima o tempo todo dessa história, deturpou o que de fato estava acontecendo, que era uma mulher pedófila abusando de um menor de idade. A Elizabeth, que é a personagem da Natalie Portman, é criada para o filme e, dada essa declaração do diretor, na minha perspectiva, é quase como se essa personagem fosse uma representação dos tabloides, da mídia daquela época, porque você vê que a personagem tá ali meio que para estudar, só que ela tá cada vez mais cavucando a história daquelas pessoas em busca de uma verdade que a satisfaça. A história real termina com o Billy pedindo divórcio em 2017 e com a Mary Kay falecendo em 2020 aos 58 anos por decorrência de um câncer de cólon. O Billy Fualau mantém uma vida privada com uma nova parceira, com quem ele teve sua terceira filha em 2022. I think about that kind of stuff a lot. Even now? Even now, because I'm 35 now. So I think about it, you know, like, could I have ever done that? Could I have ever been with a girl that's 13 years old right now? And I just can't see myself doing it. O filme, por sua vez, termina meio que em aberto, porque a gente vê ali na formatura dos filhos que a Grace está sentada na arquibancada e o Joe não está do lado dela, ele está afastado, assistindo tudo, chorando, e termina nesse ponto de ruído entre eles, que não fica claro se o Joe vai se separar e sair da casa ou se ele vai continuar ali com a Grace. A Grace, por sua vez, chega ali na Elizabeth e fala que o George disse do abuso que ela sofreu é mentira e vai embora. E a última cena do filme é justamente a Elizabeth gravando o tal filme que ela disse que ia fazer. E é isso, gente. Vocês assistiram o filme, gostaram dele? Deixa aí nos comentários, assina o canal aqui para seguir o Bilheterama e não perder outros vídeos que eu faço nesse estilo de comparar a história real com a história de um filme, de uma série. O joinha ajuda demais esse vídeo a ser recomendado para mais pessoas e a gente se vê na próxima. Tchau!